Atuação parlamentar do deputado pastor Marco Feliciano. Às 11 horas e 30 minutos do dia 12 de outubro de 1972, nascia aqui Marco Antônio Feliciano, filho de Lúcia Maria Feliciano, uma jovem solteira de apenas 16 anos. Marco Feliciano cresceu nesta cidade. Aos 7 anos recebeu uma caixa de engraxar sapatos. Foi com essa caixa que eu comecei a aprender o que é ter responsabilidade, o que é viver para poder ajudar a família. Aos 13, se tornou evangélico e iniciou suas pregações. E arrancaram o queridinho do seu coração! Aos 19 anos se casou com Edileuza de Castro, com quem teve 3 filhas. Pastor Marco Feliciano esteve em mais de 2.000 cidades do Brasil e em mais de 60 países do mundo pregando a palavra de Deus. Nós somos a favor da vida e a favor de toda a família. Explodiu em vendagem seus DVDs e mensagens e livros. Gravou também 2 CDs musicais. Esses lhe deram vários discos de ouro e platina. CD Só Pra Vento, que já é um sucesso. Se tornou apresentador de programa para a TV. Sites, blogs e redes sociais contabilizam hoje mais de 40 milhões de internautas comentando, curtindo e visualizando conteúdos ligados a ele. E tudo isso lhe rendeu um sonho, ir mais longe. E com fé, em 2009 pediu uma orientação para Deus. Aconteceram um rebuliço nessa nação brasileira. E em 2010, Feliciano recebeu uma orientação divina a respeito da política brasileira. Quando estivermos na terra, seremos luz do mundo e sal da terra. Um presidente da República crente, cheio do Espírito Santo, que vai falar em línguas estranhas naquela tribuna. Mesmo sem receber o apoio formal das maiores instituições religiosas, se lançou candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo. O PSC acredita nisso. Vamos juntos fazer um Brasil melhor. O resultado foi surpreendente. Pastor Marco Feliciano foi eleito com 211.855 votos. Isso fez dele o pastor mais votado do Brasil em primeiro lugar e o deputado paulista em 12º lugar mais votado do estado. Eu cumprimento os compatriotas brasileiros com a paz do Senhor! Já em seu discurso de posse, agradeceu a confiança do povo que o elegeu e declarou seu comprometimento quanto a assegurar a oportunidade a todos. Enfatizou o compromisso do brasileiro Marco Feliciano a serviço da nação brasileira. Estou aqui nesse momento para um pequeno discurso apenas para agradecer a oportunidade que o povo brasileiro, em especial do estado de São Paulo, me deram para poder estar aqui representando. Sem nenhuma experiência política, em seu primeiro ano de mandato, Marco Feliciano foi considerado um dos deputados mais atuantes da Câmara Federal e encerrou seu primeiro ano com quase 200 proposições. Em apenas 12 meses de mandatos, antes mesmo de ser o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado pastor Marco Feliciano já vinha atuando em defesa da vida e do ser humano. Em seu primeiro ano de mandato, denunciou a morte de crianças indígenas, que eram sacrificadas para cumprir tradições culturais indígenas. Em nome dos direitos humanos, Feliciano se pronunciou contra a legalização das drogas. Pediu providências sobre o crescimento dos serviços aéreos e a manutenção da qualidade desses serviços.
Cobrou dos poderes públicos sobre a violência e principalmente o caso do jovem assassinado no campus da Universidade de São Paulo. Se posicionou junto ao governo de São Paulo pela fiscalização da venda de bebidas alcoólicas a menores de idade. Também promoveu a conscientização do combate ao fumo. Se posicionou contra a extinção do diploma de jornalista para exercício da sua profissão. Promoveu a manifestação de repúdio ao Serbia Film, longa-metragem que foi proibido no Brasil, como também em vários países da Europa. O filme contém cenas explícitas de sexo com crianças. Denunciou o site da UOL, que oferecia conteúdo pornográfico sem nenhuma restrição infantil. Nos seus itens, nos seus links à esquerda tem uma página escrito gay. Quando se clica no link gay, aparece uma série de homens pelados, nus. Isso é um atentado ao pudor. Eu queria chamar a atenção da UOL para saber o que foi que aconteceu. Quem não se lembra do caso de assassinato da juíza Patrícia Scioli? Episódio que foi manchete nos principais noticiários no Brasil. A magistrada foi assassinada com 21 tiros na madrugada de 11 de agosto do ano passado, quando chegava em casa em Piratininga, na região oceânica de Niterói. Visando evitar que fatos como esse se tornem banais, o deputado Marco Feliciano apresentou o projeto de lei 1861. Com a aprovação desta lei, o crime contra a vida de agente de justiça terá pena dobrada. O mandato popular do deputado pastor Marco Feliciano tem, claro, a influência de seus ideais cristãos. Um dia desse, senhor presidente, lendo o regimento interno aqui da Câmara dos Deputados, eu encontrei no capítulo 2º das sessões públicas, no artigo 79, parágrafo 1º e 2º, duas inscrições que mexeram muito comigo. A primeira diz assim, que a Bíblia Sagrada deverá ficar durante todo o tempo da sessão sobre a mesa à disposição de quem dela quiser fazer uso. E no segundo parágrafo, onde o presidente que conduz a nossa sessão, ele invoca a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro para que o trabalho fosse iniciado, ou seja iniciado. O deputado decidiu integrar o PSC por ser o partido a favor da vida e carregar em seu nome e insígnia a filosofia do maior de todos os humanitários, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada não é um livro de proselitismo que puxa sardinha para a religião A, B ou C. A Bíblia Sagrada, ela nos dá um ensinamento de vida. A concentração foi na Avenida Tiradentes. O deputado e pastor Marco Feliciano, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, estava em cima de um trio elétrico. O Brasil é um estado laico e isso é defendido piamente pelo deputado pastor Marco Feliciano. O direito da livre expressão religiosa. O Brasil das dezenas de religiões pode ser unificado na sua maioria cristã. Principalmente por ser a filosofia cristã humanitária e de proteção à vida e à família. A família, célula máter da sociedade, deve ser preservada e incentivada. Pensando nisso, o deputado luta pelo auxílio à orientação a casais, que em pequenas crises optam pela facilidade do divórcio. O deputado pastor Marco Feliciano entende que uma melhor orientação nesse assunto pode diminuir o assustador crescimento de casos de divórcios no Brasil. Um outro projeto do deputado pastor Marco Feliciano prevê o ensino religioso nas escolas. Papai do céu da escola será a manutenção dos principais valores da vida contido nas religiões sendo ensinado às crianças. No papel de defesa da família,
Um dos principais pontos é o combate ao uso das drogas. O deputado, que é contra, acredita que se o projeto for aprovado, o número de dependentes de drogas vai aumentar. Com a aprovação desse projeto, nós simplesmente estaremos legalizando o tráfico de entorpecente no Brasil. Na nossa nação não cabe esse tipo de projeto. Precisamos criar outros tipos de mecanismos. Se a lei hoje está falha, vamos tentar melhorar a lei, mas não dessa forma. Definitivamente, Feliciano é contra a liberação de qualquer tipo de entorpecente. Para este deputado, a proposta é inaceitável. É preciso de políticas públicas que combatam a criminalidade das drogas e não emancipe os usuários para que possam fazer e cometer essas loucuras. Sabemos que 99% dos dependentes químicos tiveram o início de sua dependência na maconha, que logo depois passou para a cocaína e outros sintéticos e, por fim, o crack. Que a libertação desta dependência pode ser atribuída ao amplo tratamento, força de vontade e principalmente a fé, com papel fundamental no processo de libertação do vício. Daí então a preocupação do deputado pastor Marco Feliciano com a manutenção do Estado laico e a preservação dos direitos religiosos, pois a igreja mantém um papel fundamental de agente transformador da sociedade. De acordo com um projeto de lei, será punido com perda de licença os motoristas de táxi que estimularem o turismo sexual no Brasil. O caso do garoto Thomas Lobel, que mutilou o próprio genital, foi denunciado como um exemplo da confusão que pode causar a formação psicológica de um indivíduo adotado por casais do mesmo sexo. Até onde vai a liberdade, a liberalidade? O que essa criança vê e ouve de 0 a 7 anos, pela psicologia de Freud, diz que é aquilo que ele vai ter como base do seu caráter. Então fica aqui um alerta à população brasileira, mas olha onde nós vamos. Nós temos que proteger pelo menos as nossas crianças. Esse menino estava perdido 2 vezes, sem pais, foi adotado e agora com 8 anos de idade não sabe o que é, que seja colocado nos autos dessa casa para que o nosso país acorde e não caminhemos por esse caminho. Que Deus tenha piedade das nossas crianças. Muito obrigado. Para o deputado, o casamento de pessoas do mesmo sexo deve ter um amplo debate nacional e deverá ser discutido pela nação e aprovado em plebiscito. Para isto, já existe uma proposta em andamento. A preservação da vida é, sem dúvida, a maior causa defendida pela gestão do deputado pastor Marco Feliciano. Todos os que estão vivos não têm o direito de matar aqueles que sequer conseguiram chegar à vida. E eu não tenho medo, tenho coragem de lutar por isso e vou lutar até o fim do meu mandato pela vida, pela família. A família só existe por causa da vida. Entendemos que a vida se inicia no ventre materno e se faz necessário a assistência à mãe grávida e à criança gerada em seu ventre. Em março de 2013, o deputado pastor Marco Feliciano já tinha se tornado uma das figuras públicas mais conhecidas do Brasil e o seu partido, PSC, foi designado para dirigir a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal. O deputado Marco Feliciano tomou posse hoje como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. A indicação foi do PSC, que escolheu por unanimidade o deputado e pastor Marco Feliciano para presidir a Comissão de Direitos Humanos da Câmara. O deputado e pastor Marco Feliciano disse que estar à frente da Comissão de Direitos Humanos será uma oportunidade para provar que todas as afirmações contra ele são inverdades. Neste momento está falando o novo presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, que é o deputado Marco Feliciano, do PSC de São Paulo. Gays, lésbicas e simpatizantes participaram da passeata. Os manifestantes usaram cartazes e roupas coloridas para reclamar da escolha do pastor para o cargo. Enfrentando todas as oposições a seu mandato, o deputado pastor Marco Feliciano em nenhum momento recuou. Marco Feliciano chamou a Polícia Legislativa. Aquele senhor de barba me chamou de racista. Ele vai sair preso daqui porque ele me chamou de racista e tem que provar que eu sou racista. Marcelo Regis Pereira foi levado para prestar depoimento. O deputado transferiu a reunião para outra sala e proibiu o acesso dos manifestantes. Às vezes é preciso tomarmos medida como tomamos no outro lado. Não medidas austeras, mas medidas à luz do regimento interno da Câmara dos Deputados.
Um parlamentar precisa ser respeitado como todo ser humano precisa ser respeitado. Retaliação da mídia, retaliação das pessoas que são emancipadas liberalmente. Apesar do mal-estar, Feliciano continua com o apoio da bancada evangélica. Entendemos que cada dia que vai se passando, nós vamos conseguindo algo mais em prol dos verdadeiros direitos humanos nesse Brasil. Ele mudou radicalmente o funcionamento dessa comissão. O debate aberto no caso do exame da OAB, amplamente discutido pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias. A diminuição da maioridade penal. Para este tema, foi realizada uma audiência pública e a comissão também aprovou um plebiscito para consultar a população sobre o assunto. Mas dentro da Comissão de Direitos Humanos, todas as minorias são respeitadas. Está sendo realizada esta audiência pública. Hoje, graças a Deus, eu nunca vi uma comissão nessa casa ganhar tanta notoriedade. Hoje, graças a Deus, nós temos assistência. Um dos primeiros casos foi o de Santo Amaro, na Bahia, que durante anos esperava por uma audiência pública para debater a contaminação de chumbo sofrida no local. Possivelmente, essas pessoas já teriam um pouquinho da sua dor mais aplacada, mas vocês não têm vez e não têm voz. Para isso existe a Comissão de Direitos Humanos. A Justiça Federal na Bahia determinou que a União e a Fundação Nacional de Saúde construam um centro de tratamento para vítimas de contaminação por chumbo em Santo Amaro, na região do Recôncavo. Graças à grande repercussão de Feliciano frente à Comissão de Direitos Humanos e Minoria, a mídia acabou noticiando a audiência pública e, consequentemente, o assunto. Das 3.500 pessoas que trabalharam na fábrica, 948 morreram. E foi para atender as milhares de vítimas que a Justiça Federal na Bahia decidiu acolher o pedido do Ministério Público. Obrigar o governo a construir em Santo Amaro um centro especializado de tratamento. Quem sabe agora, quem sabe não tenha sido a boa mão de Deus que nos deu essa oportunidade de mostrarmos ao Brasil coisas interessantíssimas aqui. Eu já participei de inúmeras audiências públicas. Eu, salvo estiver errado, eu nunca participei de uma audiência pública com tantos deputados presentes. Com tantos deputados presentes e atentos ao assunto. Um assunto tão nobre e tão importante. O resultado foi que indenizações que há anos se arrastavam pelo judiciário foram liberadas. A justiça também determinou que o governo instale um hospital para atendimento das vítimas de chumbo. Mas são crianças indígenas e eu sou representante. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias, na presidência do deputado federal pastor Marco Feliciano, direcionou seus esforços a uma minoria que durante anos foi esquecida pela comissão, a minoria indígena. Das nossas crianças indígenas, preocupados, incomodados com a situação da saúde das nossas crianças indígenas, momento muito dessa. Durante anos, a falta de atenção do governo a esta minoria provocou a revolta que certamente ocasionou na invasão de grupos indígenas no Congresso Nacional. Já na Comissão de Direitos Humanos, o deputado pastor Marco Feliciano direcionou os trabalhos para apurar a situação da saúde indígenas, investigação de casos de assassinatos e demarcação de terras. Mandato popular do deputado pastor Marco Feliciano, representando-nos mais de 200 mil votos, nas famílias, na valorização do ser humano, de qualquer idade, seja ele apenas um feto. A preservação da vida é o respeito e a real observação dos direitos humanos. A família unida é a verdadeira salvadora da sociedade moderna. Um exemplo de que com honra construíram as bases da sociedade e fizeram da República Federativa do Brasil a nação mais abençoada da terra. Feliz é a nação
cujo Deus é o Senhor. Deus abençoe, Brasil.